Título para a nossa mensagem: Ação de graças e súplicas em favor dos filipenses. Começamos o estudo de Filipenses, meus irmãos, na quarta-feira passada, e estamos na segunda mensagem. O nosso estudo da Palavra de Deus é sistemático, expositivo, é assim que nós fazemos aqui nesta igreja. Nós pregamos toda a Bíblia, todo o conselho de Deus, como diz Paulo lá em Atos dos Apóstolos. E hoje, nessa segunda mensagem, falando sobre a oração de Paulo pelos seus filhos na fé. Quem escreveu esta carta, a carta de Filipenses, foi o apóstolo Paulo. E, na ocasião, incrivelmente, ele estava preso. Dissemos na quarta-feira que Filipenses é a carta da felicidade. Se você ainda não sabe o que é felicidade, precisará ler esta epístola, esta carta. À medida que nós vamos lendo, vamos percebendo que o apóstolo ensina exatamente sobre isso. Em vários momentos ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, um homem que está preso, de repente escreve uma carta para animar quem está solto, é uma coisa extraordinária. Estava preso, poderia estar reclamando, não é verdade? Reclamando, murmurando, brigando com Deus. Está vendo aí, Senhor, estou aqui preso, estava pregando a tua palavra, estou aqui. Não, ele não estava brigando com Deus. Pelo contrário, ele estava louvando e glorificando ao Senhor. Aliás, quando ele passou nesta cidade chamada Filipos, ele pregando o evangelho, lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele foi perseguido naquela cidade pelos judeus e foi preso. Aliás, não foi nem pelos judeus, foi por alguns homens que não eram judeus, mas que se sentiam dono das pessoas. Aqueles homens eram, entre aspas, dono de uma mulher que adivinhava. Eles ganhavam dinheiro com isso. E Paulo percebeu que a mulher estava endemoniada. Ele expulsa o demônio da mulher e os donos, mais uma vez, entre aspas, daquela mulher, ficaram bravos. Levaram as autoridades, disseram o que estava acontecendo e resolveram prender a Paulo e a Silas. E eles foram presos. E lá na prisão, eles, nessa cidade de Filipos, eles louvavam e glorificavam ao Senhor. Diz a Bíblia que meia-noite estavam lá, eles orando, cantando e louvando ao Senhor. Não estavam murmurando, não estavam brigando, não estavam zangados. Pelo contrário, estavam alegres, felizes da vida, glorificando a Deus. E diz a Bíblia que o Senhor enviou um anjo. E aquele anjo promoveu um grande terremoto a ponto de as portas daquela prisão se abrirem. Os presos iam saindo e o carcereiro, ao perceber, ia se suicidar. Isso porque um carcereiro que tomava conta de uma prisão naquela época e deixasse o preso fugir, ele seria penalizado e executado. E ele pensou assim: já que eu vou morrer, eu vou me matar mesmo. E Paulo disse assim: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. O homem ficou trêmulo. O que é que devo fazer para ir para o céu, para ter a vida eterna, para ser salvo? E Paulo diz lá no capítulo 16, no versículo 31 de Atos dos Apóstolos: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aqui, meus irmãos, tem lições preciosíssimas para nós. Lições de gratidão, ao invés de murmuração. Lições de louvor a Deus, ao invés de ficar reclamando. Homens que louvaram a Deus, glorificaram ao Senhor, colheram como resultado vidas. O carcereiro, naquele momento, foi salvo. Ele confessou Jesus, foi batizado. Diz a Bíblia que ele e a família dele foram batizados. Então, Paulo agora estava colhendo um fruto abençoado, um fruto
de vidas. A Bíblia diz, irmãos, que quem ganha alma, sábio é. Então, se você ganha alma, você é um homem sábio, uma mulher sábia. E para você ganhar alma, você terá que fazer o que o apóstolo fez. Você terá que agradecer a Deus, que louvar o Senhor, mesmo em meio às adversidades, aos problemas, às lutas. Aí Deus vai te dar como presente vidas. Homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eu fico imaginando, então, não poderia ser diferente. Uma carta que ele escreve, usando a sua própria experiência, dizendo que o Senhor Jesus Cristo é a razão da vida de cada um de nós. E que a verdadeira felicidade é encontrada em Cristo, apesar das circunstâncias, dos problemas. Veja que Paulo estava cheio de problemas e ele era feliz e passava isso para as pessoas. E ele dizia: alegrai-vos sempre no Senhor. Como diz lá no versículo, capítulo 4, no versículo 4 de Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Fiquem alegres na presença do Senhor, Filipenses. Fiquem alegres na presença do Senhor, vocês que amam ao Senhor, que foram salvos pelo Senhor, que foram libertos pelo Senhor. Então, de fato, era a carta da felicidade e serve para nós nos edificarmos e sermos abençoados pelo Senhor ao lermos apenas esta preciosa carta, esta pérola, Filipenses, que é uma preciosidade. Vamos entrar no texto e vamos ver quais são as lições para a nossa vida. O que é que nós podemos, irmãos, aprender? Quais são as lições que este texto tem para nós nessa noite? Então, vamos lá, ações de graças e súplica em favor dos filipenses. Em primeiro lugar, Paulo ora pelos filipenses. Por gentileza, bote para a sua Bíblia aí, se fechou, abre mais uma vez. Filipenses capítulo 1, lá no versículo 3, diz assim a palavra: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E também faço esta oração. Versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo era um homem de oração. Você é um homem de oração, uma mulher de oração? Pois é, este homem orava. Era um crente de oração. Seu ministério era sustentado por uma vida de oração. Ele orava, as pessoas oravam por ele. E ele ensinava a orar. Paulo orava por si mesmo, pelas igrejas, pelas autoridades. Orava pelos crentes, enfim, por todos. Qual era o motivo, então, das orações de Paulo? O texto nos responde aí. Por que ele orava? Qual a razão, o motivo pelo qual ele orava ali por aqueles irmãos filipenses? Primeira coisa que Paulo colocava nas suas orações era agradecimento pela vida daqueles irmãos. Ações de graças. Como ele diz no versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recebo e recordo de vós, melhor dizendo. No versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, Paulo agradecia a Deus pela vida dos seus filhos na fé. Como é bom ter filhos na fé. Como é bom orar pelos filhos na fé. Pessoas que a gente batiza, pessoas que a gente ganha para Cristo, pessoas que a gente que é considerado por nós e que nós consideramos. É maravilhoso, e Paulo fazia isso. Aqueles irmãos de Filipos eram seus filhos na fé, e ele dava graças a Deus, agradecia a Deus pela fé deles. Paulo agradecia a Deus pela cooperação, inclusive, deles. Eles eram cooperadores de Paulo, que está no versículo 5. Sim, eles ajudavam a pregar o evangelho. Então, nós devemos fazer isso, meus irmãos. Eu oro por vocês, porque vocês nos ajudam a pregar o evangelho. E vocês oram por mim também. Aliás, eu peço sempre isso.
nunca esqueça de orar pelo seu pastor. Precisamos das orações de vocês. Precisamos que vocês intercedam por nós para que Deus nos dê a sua graça, como disse Paulo, para abrirmos a nossa boca com intrepidez e pregarmos com autoridade espiritual, com vida, para que outras vidas venham para os pés do Senhor. Segundo lugar, Paulo fazia súplicas pelo bem-estar e cooperação dos filipenses, como está no versículo 4, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Então, Paulo suplicava a Deus pelos filipenses. Paulo pedia a Deus que abençoasse os filipenses. Paulo pedia a Deus que abençoasse aqueles crentes, os seus filhos na fé. Ele intercedia. Amados irmãos, fazer súplicas por todos é dever de cada um de nós. O próprio Paulo havia orientado isto, dizendo que todos deveriam orar por todos, né? Que todos nós deveríamos orar pelas pessoas, inclusive pelas autoridades, como ele diz lá em 1 Timóteo 2:1 em diante. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos em autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, isto é, bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, imagine que nós devemos orar por todos, devemos orar pelas autoridades, é por isso que esta igreja efetivamente ora pelas autoridades dos cultos e por todos. Oramos pela nossa cidade, oramos pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelas pessoas de um modo geral. E devemos continuar fazendo isso. Paulo fazia isso. O terceiro motivo de oração de Paulo por aqueles irmãos era para que o amor dos filipenses aumentasse mais e mais. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, versículo 9. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Então, Paulo queria que aqueles irmãos aumentassem em amor. Queria que eles crescessem na fé, que eles amadurecessem. Como nós precisamos crescer na fé, meus irmãos. Como vocês precisam crescer e amadurecer. E é por isso que nós oramos por vocês. E nós devemos orar uns pelos outros. Você já orou pela igreja hoje do Senhor? Você já orou pelo seu irmão hoje? Você já orou por alguém hoje? Pois é, nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos orar pelo crescimento, pelo desenvolvimento espiritual da vida de cada um. Ele queria que aqueles irmãos crescessem em amor, aumentasse mais e mais, em pleno conhecimento de Deus, né? Crescesse em conhecimento. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alma, a sua vida é certa. Nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus. Você continua buscando o conhecimento de Deus? Ou o seu conhecimento de Deus estacionou? Ou você parou de crescer espiritualmente? Você não ora mais, você não lê mais a Bíblia, você não se importa mais com as coisas espirituais, e aí está definhando, fracassando, diminuindo, regredindo. Deus nos livre, que o Senhor nos ajude a melhorar, a crescer e amadurecer, mas isso é mediante uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, uma vida de conhecimento de Deus, aliás, indispensável para a nossa salvação, para a vida eterna de cada um de nós, pois o próprio Senhor Jesus Cristo falou: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se você quer a vida eterna, se você tem a vida eterna, só é possível porque você conhece a Deus e o seu santo Filho Jesus Cristo, como diz esse texto aí. E conhecer a Ele é se relacionar com Ele, é estudar sobre Ele, é buscar a Ele em oração, em adoração. E desta forma nós cresceremos mais e mais. Também queria que o amor deles aumentasse em toda percepção ou discernimento. Como ele diz lá, por exemplo, em 1 Coríntios 12:10, que fala sobre o discernimento de espírito, que é um dos dons
Nós precisamos ter discernimento espiritual, porque Paulo, orando por eles, não queria apenas que eles tivessem um certo crescimento, a maturidade, mas Paulo, queria que eles, os irmãos lá de Filipos, ou os filipenses, tivessem discernimento espiritual. Eu desejo que vocês tenham discernimento espiritual, que vocês não joguem na mesma cesta todos aqueles que se dizem mestres ou pastores e nem igrejas, porque infelizmente tem muitas igrejas aí que estão fora da palavra de Deus. E estas igrejas precisam voltar, precisam regressar para o verdadeiro conhecimento de Deus. E nós precisamos, irmãos, ter discernimento espiritual, porque as seitas estão separadas, espalhadas por aí. Você é capaz de discernir, ou de entender, ou de compreender o que é uma seita? Se chegar, por exemplo, aqueles que ficam batendo na porta da gente, e que traz um outro evangelho, que traz heresia, você é capaz de dizer, não, esse aí não está trazendo o verdadeiro evangelho, não. Está falando sobre Jesus, não. Nada quanto alguém bater na porta da casa. O problema é bater na porta da casa e trazer uma heresia, e trazer um falso evangelho, e trazer uma palavra errada, equivocada, sem Deus, sem a graça de Deus, pregar outra coisa, mas não pregam a cruz de Cristo, não pregam arrependimento, não pregam a fé em Jesus, não pregam sobre o céu, não pregam sobre o inferno. Isso mesmo, a maioria das seitas não prega sobre inferno. E a igreja que não prega sobre inferno, provavelmente aquela igreja não é uma verdadeira igreja. Provavelmente não, com certeza, porque inferno é uma doutrina bíblica. Eu sei que as pessoas não gostam muito de ouvir falar sobre inferno. Não é nem bom falar sobre esse nome. Mas nós não podemos negar uma doutrina cristalina, bíblica, uma doutrina certa nas Escrituras. Então, precisamos pregar sobre essa doutrina. Precisamos pregar também sobre o céu, porque é para lá que nós vamos. Graciosamente, pela misericórdia. Paulo ora, em quarto lugar, para que os filipenses aprendessem a aprovar coisas excelentes. Versículo 10 diz assim, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aprovardes coisas excelentes, diz o texto. O que são coisas excelentes? O que é que Paulo queria que os irmãos aprovassem ou tivessem em mente? Vida com Deus, comunhão com o Senhor, amor ao próximo, perdão, socorro, auxílio mútuo, estudo da palavra. Além do mais, serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Amados irmãos, nós somos, fazendo uma comparação, como um metal precioso, do qual foram removidas as escórias, as sujeiras. Nós somos como aquele metal que foi purificado. Né? Nós somos... Deus tira de nós toda a sujeira espiritual. Você sabe que o processo de purificação do ouro, pelo menos antigamente, eu não sei como é o processo atualmente, mas a purificação do ouro era colocar o ouro que era encontrado no cascalho, né? Juntamente com as impurezas, colocava no fogo, de maneira que, ao derreter, somente o ouro escorria para um determinado local. Então, ali separava o ouro do cascalho. Então, é o fogo que purifica. Nós somos purificados pelo fogo da palavra de Deus. Nós somos santificados, purificados. É isso que Paulo tinha em mente, que aqueles irmãos fossem purificados, fossem limpos. Quinto motivo da oração de Paulo por eles, pelos filipenses, para que eles fossem cheios de frutos. Por favor, veja no versículo 11.
cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Veja só, quais são os frutos que Paulo tem em mente aí, que aqueles irmãos deveriam ter na sua vida, na sua mente? É só você dar uma olhada, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, 22 em diante, está ali o fruto do Espírito. Sim, Paulo queria que cada crente tivesse o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, humanidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos ter este fruto, ou esses frutos. Amor, paz, temos fé, longanimidade, fidelidade, domínio próprio. Temos esse fruto, ou esses frutos, ou o fruto do Espírito. Seguindo o segundo ponto do nosso estudo, Paulo afirma que a perseverança de Deus garante a nossa salvação. Volte para o texto, por gentileza, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, veja só, Deus é um Deus que persevera. Se Deus não fosse perseverante, você não seria salvo. Deus persevera em preservar você e eu nos seus caminhos. Quando nós conhecemos a Cristo, viemos a Ele pela graça. O Espírito Santo nos trouxe e nós cremos em Jesus. Mas preste atenção, se Deus não nos conservasse, não nos preservasse, nós nos desviaríamos, porque nós somos fracos, porque nós somos volúveis, porque nós somos tendentes ao pecado, mas como Deus é imutável, como Deus persevera, nós continuamos nos caminhos dele. Acredite, você ainda está nos caminhos do Senhor, porque Deus persevera em te segurar e te sustentar. É Ele que nos sustenta. Deus é um Deus que persevera. Deus não é como o homem, nós somos volúveis, mas Deus persevera. E Ele persevera, nos sustenta. Qual foi a boa obra que Deus começou na vida de cada um de nós? Diz o texto aí, eleição, salvação, justificação, regeneração, santificação, e completará com a glorificação, conforme está em Efésios 1, de 3 em diante. Presta atenção, meus irmãos. Essa doutrina da perseverança divina para uma vida de serviço está em harmonia com o ensino de toda a Bíblia, a qual nos fala de uma fidelidade que jamais será tirada. Sim, Deus jamais vai tirar de você a sua graça, uma vida que jamais terá fim, uma fonte de água que jamais deixará de jorrar no coração daqueles que beberam desta água, a água do Espírito, um dom que jamais será perdido, a mão da qual o bom pastor jamais será, a mão da qual o bom pastor jamais será arrebatada. Ninguém vai te arrebatar da mão do bom pastor. Ok? Então, é por isso que nós fomos agraciados pelo Senhor e Ele persevera em todas essas qualidades. Tudo isso existe em cada um de nós. Quando vai ser completada esta obra? Na volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor voltar, vai haver então a glorificação, o céu. Para nós encerrarmos a nossa mensagem, terceiro e último lugar, Paulo declara o seu amor pelos filipenses. Voltemos para o texto, só para a gente concluir, versículo 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja as minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo disse, vocês estão sempre no meu coração. É isso que ele quis dizer nesse texto aí, falando para os seus filhos da fé. Vocês estão no meu coração.
lá no recôndito, escondidos no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes desta graça. Então, Paulo declara que os filipenses participaram deste privilégio que Deus deu a ele de sofrer pelo evangelho, dizia para ele: vocês estão no meu coração. O amor de Paulo pelos filipenses vem do próprio Cristo. Versículo 8 diz assim: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então, aqui nós vemos um relacionamento lindo, bonito, de um pastor para com suas ovelhas. Ele as considerava, ele orava por elas, ele desejava visitá-las, mas o seu pastor estava lá preso, numa prisão romana, prisão, aliás, de segurança máxima, que ele não sairia dali mais, a não ser para a morte. Ele estava de frente com a morte, mas enquanto sua hora não chegava, enquanto o momento da sua execução não chegava, Paulo escrevia uma carta para os seus queridos filhos da fé, dizendo: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo: alegrem-se, alegrai-vos no Senhor. Então, a carta de Filipenses é a carta da felicidade. É a carta que nos ensina, que nos instrui a sermos mais crentes, mais humildes, mais amáveis, mais pacientes, mais confiantes, mesmo em meio às lutas, às provas, às dificuldades, às adversidades, às provações pelas quais passamos nesta vida. Paulo, o pastor da igreja de Filipenses, estava diante da morte, mas enquanto ela não chegava, ele escrevia para eles, para os seus filhos, ele orava por eles, e sai dali, daquela prisão, não para ser solto, mas para ser decapitado, para ser executado por um homem que viveu e morreu para a glória de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida e que nós também possamos imitar este homem de Deus que orava, que intercedia pelos seus filhos, pelos seus irmãos em Cristo, por pessoas que ele tinha autoestima, por pessoas que ele sabia que Deus tinha salvado, libertado, curado, transformado, que nós sejamos como este homem, que nós vivamos para a glória de Deus. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica em nosso coração. Queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Obrigado por esta epístola, por esta carta preciosíssima que nos ensina, que nos instrui, Senhor, a sermos amáveis, humildes, fiéis, crentes verdadeiros, confiantes no Senhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor nos ensine e nos ajude, Pai, a vivermos e morrermos como crentes verdadeiros, autênticos, fiéis na tua presença, Senhor. Dá-nos a tua graça, uma semana em paz na tua presença e nos ajuda a sermos testemunhas do teu evangelho aonde estivermos. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos